Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cialcast. Hoje a gente tem um tema super legal que é a automação predial focada para o varejo. Vamos falar de um produto que é lançamento, o Activate. Para isso estou aqui com a Patrícia Lombardi, uma amiga de longa data, tenho um super carinho por ela, um prazer você estar aqui com a gente hoje. Já trabalhamos aí por muitos anos em projetos diferentes, empresas diferentes, e você sempre foi referência para mim. Então é um super, prazer ter você aqui hoje. E uma alegria poder trabalhar novamente contigo. Para a gente começar, vou pedir para você se apresentar, Patrícia, e contar um pouquinho da sua jornada no marketing, pré-vendas e, enfim, um pouco de tudo aí que você já fez no mercado B2B. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite. É um grande prazer estar aqui, um grande prazer te rever também, depois de tanto tempo. E muito carinho por você, por vocês, pela empresa também, que para mim era, quando eu estava nessa área mais do varejo, era uma referência mesmo. E depois eu vou falar um pouco da minha jornada, quando eu mudei um pouco mais para infraestrutura, tecnologia para infraestrutura de edifícios, eu sempre pensei em vocês como uma referência para quem está no varejo. Né? Falando um pouco da minha trajetória, eu comecei em indústria de embalagem, né? Papel, plásticos, e fui passando por plásticos mesmo para embalagem, e depois fui começar um pouquinho nessa parte de tecnologia quando eu entrei na RR Etiquetas para conversar um pouco de etiquetas autoadesivas, etiqueta eletrônica, RFID, e também lá era um grupo que estava junto com a Colacril, que foi a minha primeira experiência como marketing, só como gerente de marketing, porque antes eu estava no marketing de produto, lá que eu pude ter esse contato todo com a parte de comunicação também, que foi muito interessante para mim. E daí, depois disso, eu dei uma guinada na carreira, comecei a trabalhar em outras empresas multinacionais e agora estou na Schneider, com tecnologia para edifícios. O que é isso? São tecnologias que a gente se aplica aos edifícios para poder comandar e deixá-los mais eficientes. Né? Então, vai desde uma automação, que eu vou explicar um pouco mais para vocês depois, vai para um controle de acesso, controle de quem entra e quem sai no edifício, vai para uma parte de prevenção de incêndio também. Então, todas essas tecnologias que envolvem o edifício para ele estar mais seguro, eficiente e sustentável para as pessoas. Muito bem, e essa jornada já vem quantos anos? Já são mais de 10 anos que eu já estou nesse segmento. Eu posso dizer que eu já conheço um pouquinho, apesar de não ser profundamente técnica, né? Era tudo muito novo para mim, ainda mais eu não sou engenheira elétrica, né? Como a maioria dos que estão nessa área, mas eu sou química. Ah, que interessante. Sou química, mas eu tenho uma base técnica que eu consigo entender, mas eu costumo falar que eu, como marketing, mesmo marketing de produto ou comunicação, eu preciso entender a aplicação. Eu preciso entender como é que as pessoas que estão usando vão poder tirar o melhor proveito disso. E isso eu consigo entender. Né? E os bits, os bytes, depois vai lá os engenheiros, os técnicos e implementam. Mas entender os benefícios, isso eu consigo entender e consigo passar para o pessoal, para o público que vai adotar essas soluções. Muito bem. Bom, hoje a gente vai falar de um produto específico, que é o Activate, que a gente vai lançar juntos no Cial Summit, Cial e Schneider. Mas para a gente dar um passo atrás e para quem está aqui nos assistindo e nos ouvindo, conta para a gente o que é automação predial pensando em varejo. O que significa isso de grosso modo? Automação predial pensando em varejo é você poder controlar os itens que são críticos numa infraestrutura. O que é crítico numa infraestrutura para que ela seja eficiente? E mais que eficiente, ela seja sustentável, que é uma linha que todas as empresas têm que pensar hoje. Se a gente fosse falar de sustentabilidade, isso aqui ia longe. Também conforto para as pessoas, e ser saudável para as pessoas também, que isso também implica, e ser resiliente. Falando um pouco da pandemia também, os edifícios, eles sobreviveram muitos porque eles eram resilientes. Então, isso também, a automação pode ajudar nisso. Então, falando um pouco da parte de eficiência, você colocando uma automação no edifício, você programa ele para acender a luz ou para ligar o ar-condicionado na hora correta.
Você não depende de uma pessoa que vai lá e liga e desliga na hora correta para poder ser mais eficiente. E eficiência eu não falo só de economia, eu falo de eficiência para trazer as pessoas à loja, porque você, por exemplo, eu sempre conto uma história de uma pessoa que chegou uma vez numa loja de shopping, era em torno das 10 horas que tinha que abrir, e ele passou na frente dessa loja e viu as luzes apagadas, uma grande rede de varejo. Viu as luzes apagadas, ele pensou, vai ver que já vai abrir daqui a pouco, eu vou dar uma volta no shopping e volto. Meia hora depois a pessoa voltou lá e falou, nossa, mas por que a luz está apagada ainda? Daí ele entrou na loja e perguntou para o gerente da loja. O gerente da loja falou, não, é porque eu já bati minha meta de vendas e agora eu quero economizar um pouco de luz para bater a meta de economia. Mas, ok, quantas pessoas deixaram de entrar na loja para comprar porque aquele gerente estava pensando no KPI dele e não pensando mais a longo prazo, né, com a cabeça mais aberta, pensar quanto de vendas que ele deixou. Né? Então, eu já vi casos também que tem uma grande empresa de varejo que quer ter certeza que a loja está abrindo no horário certo. E a automação é isso. Você consegue colocar sensores na porta, por exemplo, além de sensores para te dizer se a luz acendeu ou não acendeu, ou mesmo sensores, você programa e a luz acende na hora correta. Mas você pode colocar sensor numa porta para saber que a porta abriu. Né? E te dá por exemplo, alguém que está controlando de uma central, pode dar um aviso para ela, um WhatsApp, né? Uma mensagem no celular dizendo assim, loja X no shopping tal não abriu ainda, um sinal vermelho para isso. E daí você pode pegar o telefone e falar, fulano, você não abriu a loja. Ou você pode deixar a porta no automático. Você pode programar e abrir 10 horas sem ter alguém lá para ter certeza que abriu. Isso é uma das funções para te dar eficiência. Ar-condicionado, mesma coisa, é um dos grandes vilões do consumo. De lojas que não têm refrigeração, porque a refrigeração é que consome mais ainda. Mas falando de lojas que não têm a refrigeração, com uma automação, você consegue colocar, programando de acordo com o que está a temperatura do dia. Então, se a temperatura lá fora está calor, você consegue programar o ar-condicionado para deixar mais forte. Se lá fora está mais frio, você consegue economizar um pouco do ar-condicionado, até mesmo ligar e desligar, deixar a temperatura ambiente. Então, você consegue programar e não deixar na mão de alguém. E isso também vale para o conforto, porque eu costumo falar, se você quer economizar, é só desligar o ar-condicionado. Mas daí a loja não vai ficar confortável. Seu cliente vai embora. Para o consumidor que entra na loja. Né? E eu também já vi varejo que é importante que a loja esteja um pouco mais gelada até, para o consumidor se sentir bem e para os produtos que estão lá serem estocados de forma correta. Ou mesmo numa loja de roupa, por exemplo, você está vendendo a tua promoção de inverno, né? Tá com a tua coleção nova de inverno. Daí, um dia como hoje, o veranico que nós estamos passando, né? A loja tem que estar um pouquinho mais gelada. Com certeza. Para a pessoa ir lá provar no provador e se sentir bem com isso. Uhum. Né? Então, isso tudo a automação pode te ajudar. Você pode programar isso. Né? Sem deixar na mão do gerente da loja que ele está programado, ele tá acostumado, ou ele tem mais o target dele de vender. De ver como é que estão as roupas, como é que estão expostos os produtos, como é que estão os vendedores, tudo isso. Então, assim, deixa para quem sabe, deixa para um sistema mais inteligente programar isso. Isso é uma questão de eficiência, de eficiência energética. Você consegue economizar e você consegue deixar mais eficiente a loja também. No refrigerador, mesma coisa. Você consegue evitar perdas. Né? Por exemplo, se o refrigerador dá um problema, você vai descongelar os produtos que estão lá dentro. Você só vai conseguir ver se tem alguém olhando lá e perceber que está descongelando. Se você tem um sensor junto com uma automação, te dá um vermelho na hora que aquela temperatura está começando a variar. Né? Te dá um sinal e pode mandar direto um WhatsApp para a pessoa da manutenção. E daí você consegue evitar qualquer perda de alimento. Ou mesmo a gente sabe que tem lojas, supermercados, que tem uma pessoa, isso é um exemplo que eu vi do Peru, que eles têm uma pessoa por loja só para ficar o dia inteiro colocando um termômetro dentro do refrigerador e anotar numa prancheta qual a temperatura que está. Então, isso não é eficiente.
né? Hoje, com falta de pessoal que a gente tem, Sem dúvida. poderia empregar essa pessoa em outra área, né? E com automação você teria isso tudo já numa tabela e num arquivo confiável que você não vai perder, você não vai ter que perguntar para o fulano onde está. E em tempo real. Em tempo real. Em tempo real ou histórico, da forma como você quiser. E daí isso junta tudo, mais eficiente, mais sustentável também, porque quando a gente fala em economia de energia, a gente fala em sustentabilidade, né? Falando um pouco de qualidade do ar, né, que você pode colocar também. Você pode, quando a gente tem um exemplo de uma escola, uma grande faculdade, posso até falar o nome, Albert Einstein, que eles têm uma faculdade grande ali do lado do hospital, que é um dos grandes cases que eu costumo falar. Eles colocaram sensores de qualidade de ar dentro de cada sala. Por quê? Porque num ambiente onde tem muito CO2, muito ar que a gente respira, né, fica um ambiente pesado e é comprovado que as pessoas perdem produtividade dentro do ambiente. Fica aquele ar pesado que a gente sente. O Albert Einstein colocou sensores dentro de cada sala. Então, à medida que aquele sensor que eles veem que fica um estado pesado, crítico de CO2, abre umas janelas, né, que são os dampers, falando tecnicamente, abre umas janelas que vem o ar de fora para fazer uma troca de ar lá dentro para não ficar o ar tão pesado. Isso tudo com automação, não é ninguém olhando lá o sensor. Você programa uma automação inteligente, programa para ter essa troca de ar. Incrível. É um ambiente saudável e a produtividade. E produtivo para as pessoas. E eu também, isso não é só lá, eu tenho outros exemplos aqui no Brasil, em países da América do Sul. Eu costumo dizer que isso não é coisa da NASA. Isso existe. Já está disponível, né? É só a gente querer investir e, mais que tudo, mostrar o retorno do investimento. Porque o que a gente nota, às vezes, é que algumas empresas colocam automação, investem em equipamentos muito bons, muito robustos de automação, e não colocam pessoas, não treinam as pessoas para poder gerenciar isso de forma correta. E acaba perdendo esse valor. Então, mais do que você ter um bom equipamento de automação, é você saber usar isso de forma eficiente e poder tirar todos os benefícios que uma ferramenta dessa pode propor. Maravilhoso. Me conta agora sobre o Activate. O que exatamente é a solução? O que compõe a solução? Beacon com software, enfim, o que a gente entrega juntos? Então, o Activate é uma automação que foi desenvolvida para esses edifícios do varejo. Varejo ou centros logísticos ou edifícios menores, porque a automação não é uma novidade. Isso já tem hospitais, com a própria faculdade do Albert Einstein, como eu comentei, outras escolas já têm grandes prédios comerciais, como esse aqui, provável que já tenha uma automação também. Então, não é uma novidade. O que a gente quis trazer é um produto mais simples para um segmento ainda que a gente sabe que precisa, que vai ajudar, mas o custo ainda não deu ainda o fit que precisa ser para poder tirar os benefícios e ter o retorno do investimento. Então, a gente desenvolveu esse produto. Ele foi desenvolvido na Schneider da Índia. Então, justamente um mercado que tem a ver com o Brasil, que eu costumo dizer que é menos maduro para automação, porque quando a gente fala de Europa, Estados Unidos, até porque eles têm a questão do aquecimento muito forte, então a automação já está no dia a dia deles. Aqui no Brasil, na América do Sul, não tanto. Então, ele foi desenvolvido para esses mercados. O que ele consiste? Qual que é a diferença dele? Primeiro, que é um software na nuvem, né? Então, você não precisa de grandes infraestruturas, de servidor, tudo para você implementar, né? É um software as a service. Então, você não precisa fazer grandes investimentos de CAPEX para poder implementar ele. Outra coisa, é um produto na nuvem, como eu falei, e você tem dispositivos wireless, sem fio, conectados a eles. Então, você coloca os sensores em cada equipamento que você quer medir. Então, coloca o sensor no refrigerador, sem fio.
de temperatura, coloca um sensor também para você calcular a abertura e fechamento das portas da geladeira, para você ver quanto que se abre e fecha as portas em determinado horário, para você saber quanto que vai programar a temperatura daquele refrigerador para chegar na temperatura que você quer para conservar o alimento. Então, é esse conjunto de hardware e software. Sensores, junto com o gateway, que os sensores vão passar os sinais para esse gateway, que vai passar para a nuvem, e você programa na nuvem com os dados que você precisa de abertura e fechamento da loja, temperatura da refrigeração, ligar e desligar o ar-condicionado, programar para tal temperatura ou outra temperatura a menos ou a mais. A gente, por exemplo, tem redes de farmácias, precisam saber qual a temperatura, ter certeza que a temperatura da geladeira que conserva aquele remédio tão caro, que está na moda agora, né? Não pode perder aquele remédio. Valiosíssimo. Então, você tem que ter certeza que aquela geladeira está funcionando para não perder. Então, você coloca sensores nessas geladeiras com a temperatura, e isso vai mandar para uma nuvem e acende, e para a pessoa que está olhando, para uma pessoa da manutenção, na hora vai acender um alarme para ela e chega uma mensagem já no WhatsApp dele, ou um e-mail, como for mais fácil, mais rápido para poder responder, dizendo que a temperatura daquela geladeira está acima do que é necessário para conservar bem o remédio. Então, isso você pode usar muito bem numa farmácia, por exemplo. E mesmo farmácia, ar-condicionado é muito forte, é muito importante para conservar bem os alimentos, não, desculpa, os medicamentos. Então, isso ajuda a controlar e saber que você não deixa só na mão do gerente da loja. Não que o gerente da loja não seja capaz, mas ele tem que estar preocupado em vender, não em controlar a infraestrutura. Muito bom. E aí você consegue com isso. E essa é a diferença do Activate, é uma solução mais simples, mais plug and play, que não exige grandes engenharias de programação, para você adaptar num segmento que é mais simples, que a gente entende que a automação é sem grandes lógicas, que é o varejo. Excelente. E o Activate, ele é integrado com outras tecnologias, como câmeras, ele pode ser integrado, isso faz sentido ou não? Pode ser integrado, ele foi concebido nesse conceito, e tudo que a Schneider faz, e a Schneider começou com uma empresa elétrica, e ela está cada vez mais indo para uma empresa de tecnologia, e sempre com softwares e soluções abertas, né? Que você pode integrar com outras e assim você consegue deixar mais fácil para o usuário final. A Schneider pensa muito nisso, no ponto de vista de quem vai usar, de ser mais amigável, né? Então você pode integrar, por exemplo, com uma câmera contagem de pessoas, e de você integrando, você faz uma lógica para, à medida que tem tantas pessoas dentro da loja, você aciona um pouco melhor o ar-condicionado para ele dar conta e deixar confortável aquele ambiente para as pessoas que estão lá dentro. Eu acho que essa parceria da Ciel com a Schneider é muito bem-vinda. A Schneider tinha esse produto, mas aqui no Brasil ainda não tinha a gente não tinha a chegada no mercado, né, e o relacionamento que a gente sabe que vocês têm historicamente. Então, e a gente sabe também que a missão de vocês é levar a tecnologia para esse varejo, né? Então, a gente está juntando os dois, que a gente tem essa tecnologia e com vocês, que vocês já são grandes provedores disso para o mercado. Então, para a gente está sendo o grande lançamento do produto. Apesar de que a gente já ter feito um soft launch, vamos falar assim, no ano passado, e já tem uma grande rede de multinacional de alimentos, não é supermercado, é cadeias de lanchonete, de fast food. A gente pode falar? Não? É o McDonald's. Ah, que legal. Já está com esse produto aplicado aqui no Brasil. Então eu falo que a gente fez um soft launch, mas não fez ainda para o mercado inteiro. Então a gente está considerando como lançamento para o mercado mesmo essa parceria com vocês. E a gente está muito animado. A Ciel atua aí há 30 anos, né, no mercado, como integradora de soluções, e a gente é parceiro de grandes fabricantes globais. É um prazer, inclusive, ter a Schneider aí no nosso portfólio. A gente está com a Schneider já tem uns 2 anos em outras linhas, né? E agora entrando também com a automação predial para varejo com vocês. Falando de futuro, como que você enxerga o futuro aí da automação para o varejo, pensando em inteligência artificial e em novas tecnologias que também estão entrando? Então, o futuro que eu enxergo
é você deixar ele cada vez mais inteligente e integrar mais com essas outras aplicações. Então, com o controle de acesso, por exemplo, você acessa um cofre que você tem numa loja, né? Você integrar, quem digitou o códigozinho lá, cada um vai ter o seu código e na hora já vai um sensor que está integrado com esse sistema e vai lá falar assim, ó, e depois a pessoa vai lá e tira um relatório dizendo a pessoa, Maria, abriu o cofre tal e ficou tanto tempo aberto no momento tal. E daí você pode também integrar com a câmera. E daí porque provavelmente deve ter uma câmera lá apontada para esse cofre, e daí você consegue chegar exatamente na hora que abriu e ver o que a pessoa tirou lá. Então, esse é o futuro, é cada vez ter mais integrações, que a gente sabe que isso é possível, e mais inteligência artificial ajudando a dar conselhos para esse usuário final poder ter mais ainda eficiência. Então, ele começa a entender, por exemplo, de novo, vamos para o refrigerador com um sensor de abertura de portas. Ele consegue já entender que tal hora tem mais movimento na loja, então com essa hora você tem que colocar a refrigeração um pouco mais baixa para manter a temperatura dentro lá, porque vão abrir mais portas. Mas depois das 4, 5 da tarde, já não vai tanta gente, fica mais fechado. Então você pode economizar um pouco de energia e deixar a temperatura mais alta, porque não vão abrir tanta porta e o frio não vai escapar. Então, isso é o futuro, né? Mas o que eu falo, o futuro já é hoje. É uma ferramenta disponível, né, e não exige grandes coisas. De novo, não é da NASA. A gente está trazendo aqui para o Brasil. O Brasil é um dos primeiros países, foi o primeiro, na verdade, a disponibilizar a tecnologia, a vender junto com esse cliente que eu comentei. O primeiro no mundo, né, desde que a Schneider adquiriu essa empresa. Então, a gente está trabalhando, o Brasil está na frente. Tecnologia de automação, falando de edifícios como um todo, a gente não fica muito atrás. A gente tem casos excelentes aqui de prédios que colocaram automação e tiram o melhor disso. Como eu sempre cito o Albert Einstein, que ele é um grande cliente nosso, e eles realmente sabem lidar, sabem tirar o proveito de uma automação e tirar o melhor disso. O Albert Einstein, o Sírio-Libanês também, hospitais, é um grande, falando de edifícios, como o edifício de missão crítica que a gente fala, onde realmente eles sabem tirar proveito da automação, e a gente quer levar isso para o varejo, né? Dentro do que é o varejo, uma solução mais simples, mais plug and play, na nuvem, que você não precisa desembolsar tanto CAPEX, que você consegue pagar à medida que vai tendo retorno do investimento. Essa é a ideia. Muito bom! Bom, aprendemos bastante hoje sobre automação predial, pensando em varejo. Pátia, obrigada pela presença, super prazer estar com você e aprender mais uma vez com você. Obrigada, um grande prazer estar aqui e vamos se ver lá. Eu convido todos a irem lá também. Obrigada. Obrigada.